Bem-vindos, meu nome é Marcela Franco, sou engenheira civil com pós-graduação em Arquitetura e Design de Interiores e também estudante de Arquitetura e Urbanismo. Bem-vindos a mais uma videoaula da nossa série de vídeos Projetando com o AutoCAD. Seu projeto já deve estar bem desenvolvido, você tem planta baixa, você já tem diagrama de cobertura e você tem planta de situação. Ah, Marcela, mas eu não sei que altura que está minha janela, não sei direito como que vai ficar os níveis dentro da minha edificação, porque vendo só a planta baixa é tudo muito reto, eu não consigo ver. Como que a gente soluciona esse problema? Com os cortes, que é o que nós vamos fazer hoje. Geralmente, nós fazemos 2 cortes em cima de uma mesma planta baixa. Esses cortes são linhas imaginárias que a gente passa, dentro do nosso projeto. Normalmente, nós passamos principalmente nas áreas molhadas, que são banheiros, lavabos, cozinha, lavanderia. Então, a gente escolhe uma linha que vai pegar o maior número de detalhes, principalmente nessas áreas molhadas, e nós definimos, conforme os nossos critérios, aonde é melhor passar essa linha. Então, geralmente, nós fazemos 2 cortes, um longitudinal e um transversal. Esses cortes vão trazer as informações necessárias sobre nível, nível do pé direito, das escadas, se houverem, a altura das janelas, são medidas muito importantes. Lembrando que nos cortes a gente não cota, a gente não mede na horizontal, a gente só cota as medidas verticais, porque na horizontal a gente já viu as medidas lá na planta baixa. Então aqui no corte a gente vai ver as informações em elevação. O corte também pode ser chamado de elevação, que é onde a gente vai ver essas medidas de alturas. Então, vamos fazer os nossos cortes. Eu já defini 2 locais para passar a linha de corte, eu vou mostrar para vocês e o porquê que eu defini esses 2 lugares. Eu já deixei as linhas de cortes passadas desde a última aula e eu escolhi passar nas áreas molhadas, que são cozinha, os banheiros, lavanderia. Então, a gente tem que tentar escolher o melhor local e onde vai ter mais detalhes. Então, se você tem ambientes com níveis diferentes, com escada, o ideal é que os seus cortes representem esses desenhos. Para começar os cortes, eu vou copiar as minhas plantas. Para eu não bagunçar esse desenho que já está pronto, eu vou pegar uma referência. Então, eu vou fazer uma cópia do meu desenho que já está pronto, para eu poder começar a traçar linhas aonde a minha linha de corte está passando. Eu gosto de puxar as linhas para baixo. Tem gente que gosta de passar as linhas para cima, mas eu gosto de deixar a setinha do meu corte apontando para cima, na direção onde eu estou olhando. Nesse caso aí, é como se eu estivesse parada na frente da casa, olhando para dentro. Como se eu estivesse posicionada nesse ponto da minha linha de corte, olhando na direção onde a setinha está apontando. Então, eu gosto de ficar puxando essas linhas para baixo. Para mim, eu acho mais fácil. Então, eu puxei as linhas de parede. Agora, eu fiz uma linha de base. Vou apagar esse excesso de linhas, com o comando trim. Com o offset, eu vou fazer a nossa laje de piso. E vou começar a pegar os detalhes que estão mais atrás, como as linhas de escada ou alguma parede que não está sendo cortada, está mais no fundo. Para saber a altura do meu pé direito, eu vou usar a calculadora, porque eu tenho o nível do meu térreo, que é 25, e eu tenho o nível lá de cima, que é o 3,45. Então, se eu pego 3,45, que é o nível de cima, menos o 25, que é o nível do térreo, eu tenho qual que é essa diferença do pé direito, que é de 3,15, Então, se eu pego também a quantidade de degraus, que é 18, pela altura do espelho, que é 17,5, eu também tenho os mesmos 3,15, que é o quanto a minha escada precisa vencer. Então, na realidade, meu pé direito é de 3 e a minha laje é de 15. Então, o vão que a escada precisa vencer é de 3,15. Agora que eu já desenhei a espessura da minha laje, eu posso apagar essas linhas de parede para que eu possa dar um offset para baixo de 40 centímetros, que é o que vai representar as minhas vigas. Então, a laje e a viga vai ficar contínua e depois eu vou colocar nelas uma achura de concreto, para simbolizar que é uma laje concretada.
E embaixo, na minha laje de piso, a mesma coisa. A minha linha de corte, ela tá passando por uma janela, então eu preciso representar essa janela. E os cortes, eles são eficientes por isso, que a gente consegue ver a altura. Porque na planta baixa, a gente não vê, a gente vê tudo no mesmo nível, né? A gente tem até as cotas, as medidas, mas o ideal é ter o corte para poder representar. Aqui eu vou conferir as alturas, né, para ver se o peitoril tá de 1,10 e a altura da janela de 1 metro. Eu vou limpar. Por que eu vou limpar? Porque as linhas nos cortes, como na planta, elas precisam ter diferenças de espessura de acordo com o que eu estiver representando. Quando a gente corta uma janela, a gente vai ver o vidro e a gente vai ver mais lá no fundo as paredes. Então, a gente precisa ter essa diferenciação nas cores. Para paredes de 15 centímetros de largura, né, de espessura, eu dou um offset de 6, que aí eu dou offset de 6 para cada lado, e aí eu tenho uma espessura dentro, que é onde vai ser o vidro. Agora eu preciso representar também essa porta que tá lá no fundo, né, da minha cozinha, porque por mais que eu não esteja cortando, se eu estiver parada nessa posição onde está a linha de corte, olhando no sentido da seta, eu vou acabar enxergando essa porta, então eu também preciso representar ela. Se a gente fosse representar todos os detalhes, o ideal é que a gente também tivesse a representação dessa bancada, da pia, né, com a altura, da geladeira. Se a linha de corte estiver mostrando a mesa, o ideal também é representar. Mas o que eu tô fazendo para vocês aqui é um projeto que pode ser aprovado na prefeitura. Para ele, na grande maioria das prefeituras, a gente não precisa de todo esse detalhamento. Mas, para a obra, o ideal é que a gente tenha esse detalhamento, principalmente se o nosso cliente não tiver um projeto de detalhamento de marcenaria, de marmoraria. Então, a gente precisa indicar essas alturas, para quando as pedras chegarem ali, eles saberem como está lá, e também para poder mandar para as empresas para fazer orçamento. Então, o nível de detalhamento é você que vai definir com o seu cliente aquilo que ele precisa para a execução daquela obra. Se o único projeto que o seu cliente vai fazer é esse, e ele não pretende fazer outros projetos, né, de interiores, um projeto mais detalhado, o ideal é que você já combine com ele um orçamento para fazer um projeto bem detalhado, bem caprichado, para que o pedreiro não tenha dúvidas na hora de executar. Agora eu preciso pegar os textos dos ambientes. Eu poderia escrever tudo de novo, mas eu acho mais fácil copiar dos ambientes onde minha linha de corte está passando, e aí eu só movo eles para a parte de baixo e reposiciono. Além dos textos dos ambientes, depois a gente também precisa colocar os níveis desses ambientes. Agora a gente precisa representar a escada no nosso corte. Então a gente pega uma linha de referência, estica ela até onde a gente está fazendo o corte e vem copiando ela para cada degrau. Então essa distância que a gente está pegando é a distância do pisante, que nesse caso aí é o P, que é igual a 28 centímetros. Então, a gente vem pegando degrau por degrau até chegar aí no patamar. E aí, para fazer os espelhos, a gente tem aqui 17,5. Então, primeiro eu vou limpar com o trim essas linhas que passaram aí para baixo da minha linha da laje do piso. E vou dar offset de 17,5 para cima, porque isso vai representar o espelho da minha escada. Porque agora eu vou desenhá-la em corte e não mais em planta, igual a gente tinha feito na planta baixa. Aí eu posso vir dando offset de 17,5 para cima até chegar na altura do patamar. Nessa etapa, vocês podem contar a quantidade exata de degrau para dar offset, ou então fazer em aleatório. Quantidade que você sentir aí no coração, porque depois a gente vai vir com o trim limpando degrau por degrau. E aí, ele vai parar exatamente aonde a gente tem o patamar. Aqui, quando a gente limpa o último degrau, a gente não tem mais nenhum degrau para cima. Quer dizer que ali a gente já chegou no patamar. Então, agora a gente pode limpar todas essas linhas para baixo,
pra gente começar a desenhar o outro lance da escada. A gente precisa dar uma espessura para essa escada. Então, aqui a gente vai dar uma laje de 10 centímetros para o patamar. E aí, a gente vai traçar uma linha na nossa escada do centro de um degrau até o mais distante, pode ser do primeiro até o último. Vai dar um offset de 20 centímetros para baixo. E essa é a espessura da nossa escada. Claro que cada escada pode ter um formato diferente. Se você vai ter uma escada de degraus vazados, aqueles espelhos, né, vazados que a gente não vê o espelho da escada, só o pisante. Se a sua escada for de madeira, metálica, o corte dela pode ficar diferente. Mas, de forma representativa, uma escada comum de concreto pode ser representada dessa forma. Agora, nós vamos copiar ou mover esse corte que a gente fez para outro pavimento. Lembrando que a gente tem que colocar ele exatamente no mesmo ponto onde a linha do corte está passando. E agora, a gente vai fazer o lance da escada que chega no andar de cima, no primeiro pavimento. Nesse meu desenho, a gente está representando em azul tudo aquilo que é a alvenaria que a gente está cortando. O que é isso? Tijolo construído, né? Parede. Então, essa escada a gente não está cortando ela está mais no fundo do nosso corte. Então, a gente coloca numa cor cian. E o outro lance que chega até o primeiro pavimento, ele está um pouco mais atrás. Então, a gente vai colocar ele de outra cor também, para dar essa sensação de profundidade quando a gente plotar o nosso desenho, porque a plotagem ela sai em preto e branco. O que vai fazer diferença é a espessura da linha. Para fazer esse outro lance, a gente cria uma linha guia também na altura do patamar e vai fazer os mesmos offset de 17,5 para cima. E se a gente contar a quantidade de offsets, vai dar exatamente o número de degraus que tem em planta, porque a gente calculou essa quantidade de espelhos e pisantes. Então, com essa quantidade de offsets, a gente chega até o piso da laje superior, que completa os 3,15 metros que a nossa escada tem que vencer de vão. Agora, com a ferramenta trim, a gente vem limpando da mesma forma que a gente fez para o outro lance. Lembrando que a gente precisa apagar a laje nesse ponto, porque senão a pessoa não consegue chegar no pavimento superior. Em cima da escada aí a gente tem uma laje cortada, né? Precisa ser vazado para ter uma passagem para o pavimento de cima. Para dar a espessura dessa escada, a gente faz o mesmo processo. Traça uma linha do meio do primeiro até o meio do último degrau, dá um offset e estende essa linha até a laje e até a escada, porque essa escada ela está atrás do primeiro lance e atrás dessa laje do pavimento superior. Agora, a gente vai começar a trazer as linhas daquilo que a gente vê nesse pavimento. Então, as paredes externas já estavam traçadas, porque a edificação tem as paredes externas alinhadas. E agora, a gente vai pegar todas as linhas onde a nossa linha de corte está cortando, que são essas paredes, e as linhas que estão mais no fundo, que são as paredes que o nosso corte vê, mas ele não está cortando elas. Por isso que a gente tem que colocar de uma cor diferente. Nesse ponto onde a linha de corte está passando, a gente tem uma porta, então a gente também precisa representar ela. A representação da porta é parecida com a da janela, só que a altura dela é de 2,10. Então, a gente dá um offset de 2,10, limpa as linhas de parede e faz a representação com as linhas da porta, que é o que a gente vê mais ao fundo, e as linhas mais internas, que são a folha da porta,
que é a parte da porta que faz a abertura. E nós vamos puxar as linhas lá de trás da parede onde a escada chega e também das portas que estão mais ao fundo desse corte, que não são cortadas, mas se a pessoa ficar posicionada nessa posição onde está passando a linha de corte, olhando no sentido para onde a seta está apontando, a pessoa veria essa porta, então a gente precisa representar ela no corte. Essa porta vista em corte também tem 2,10 de altura, então eu peguei de referência essa porta do corte que a gente já tinha feito e representei a porta vista de frente, porém mais ao fundo, com altura também de 2,10. A gente tem uma janela nessa parede lateral da escada, então eu vou traçar uma linha guia no nível do pavimento para poder fazer a altura do peitoril e a altura dessa janela. Com linhas guias eu copio e faço o comprimento dessa janela e é com essa linha guia depois eu dou o offset para fazer a altura do peitoril e a altura da janela. Da mesma forma que a gente fez para o pavimento de baixo, a gente copia o nome dos ambientes e arrasta eles para o corte, bem na posição aonde eles ficam em planta. E além do nome dos ambientes, depois a gente vai colocar também os níveis. Agora a gente vai dar um offset de 3,15 também, da mesma forma que a gente fez no pavimento térreo, para indicar a altura desse pavimento, e vai dar um offset de 15 para representar a espessura dessa laje. Depois a gente pode vir apagando as linhas de parede e também dar um offset de 40 centímetros para baixo para representar as vigas. Lembrando que para esse projeto arquitetônico a gente está usando uma medida padrão de espessura de laje e de vigas, mas quando a gente vai trabalhar na realidade, a gente faz esse desenho de forma ilustrativa, mas o que vai definir exatamente a espessura da laje, qual a altura dessa viga, é o projeto estrutural. Então, para a prefeitura, a gente não precisa especificar essas alturas com exatidão. A gente faz um desenho técnico para que o pedreiro entenda como vai ser a construção e possa começar a obra. Mas essa questão de espessura de laje, a altura das vigas, isso, o projeto estrutural é que vai definir com mais exatidão qual vai ser essas dimensões. Como nessa casa a gente tem um mezanino, na sala ela tem um pé direito duplo, não tem uma laje no mesmo nível da laje do primeiro pavimento. E a gente tem esse pedaço de laje aí, onde uma pessoa, se chegar, ela consegue ver a sala lá de baixo. Isso se chama mezanino. Para o mezanino, a gente precisa colocar um guarda-corpo, senão a pessoa, quando chegar aí na ponta dessa escada, ela pode cair lá embaixo na sala. Então, eu só estou ajustando até onde vai esse mezanino para a gente poder colocar um guarda-corpo por segurança. Guarda-corpo de área interna coberta, geralmente a gente coloca ele com 1,10 de altura. E de área externa descoberta, a gente coloca com 1,30 de altura. Essas medidas, elas são aprovadas pelo Corpo de Bombeiros também. Então, se a gente faz com essas medidas, mesmo que a norma da prefeitura te fale algo diferente, o ideal é usar essas medidas para que, em todos os casos, também seja aprovado no Corpo de Bombeiros. Projeto residencial igual a esse não precisa ser aprovado no Corpo de Bombeiros, mas se o bombeiro aprova, quer dizer que é uma segurança a mais, né? Então, a gente faz o mesmo para os degraus da escada. Na ponta do degrau, a gente dá uma linha com altura de 1,10, liga de uma ponta na outra, porque esse vai ser o nosso guarda-corpo. E além do guarda-corpo, a gente também precisa representar depois o corrimão.
Lembrando que o guarda-corpo com altura de 1,10 e o corrimão com altura de 90. São coisas diferentes. Para a espessura das barras, geralmente eu uso 4 centímetros. Mas esse corrimão e guarda-corpo, ele vai depender também do modelo que você vai escolher. Então, nesse caso, é um modelo representativo e ilustrativo, né? Mas se o cliente quiser um guarda-corpo de vidro, um guarda-corpo de metal, isso vai ter diferença na representação. Nesse caso aí, a gente vai fazer um guarda-corpo de vidro, então ele vai ter barras só no contorno desse guarda-corpo. Mas, para o corpo de bombeiros, por exemplo, a gente usa um guarda-corpo todo em barras. A gente não utiliza o vidro, porque para usar um guarda-corpo de vidro, esse vidro precisa ser laminado ou aramado, então é um vidro mais caro. Então, a gente opta por usar as barras. Nesse caso, residencial, a gente pode ter tranquilamente um guarda-corpo de vidro e é o que a gente vai representar. E o que vai deixar o seu desenho um pouco mais caprichado e realista com relação a essas barras do guarda-corpo e corrimão é você entender aquilo que está na frente e aquilo que está atrás. Nesse caso, o lance de escada que está em cian, que é esse verde, está na frente do lance de escada que está em vermelho. Então, o guarda-corpo dessa escada da frente também está à frente. Então, a gente precisa com o trim vir limpando todas as barras que estão uma atrás da outra. Isso faz toda a diferença no desenho. Eu vou fazer um guarda-corpo dividido em 3 vidros, então vou pegar o comprimento total que deu aí de 2,48, vou dividir por 3, pegar uma medida aproximada aí de 83 e dar um offset das barras para poder representar as barras e o vidro desse guarda-corpo. Falando novamente que é representativo. Quando você for fazer o orçamento com uma empresa que instala guarda-corpo, eles vão medir a sua escada, vão conversar com você sobre os tipos de guarda-corpo disponíveis que eles podem fazer na sua casa, vão te mostrar, e aí sim eles vão dimensionar conforme a sua necessidade. Isso não é um projeto de guarda-corpo, é um projeto residencial. Então, o mais importante aqui é a planta da casa, as medidas, disposição dos cômodos, das janelas, das portas. O guarda-corpo, ele é ilustrativo nesse caso. Quando você vai oferecer o seu projeto para o cliente, é preciso que você explique para ele qual tipo de projeto você está oferecendo, para que ele não ache que vai encontrar todos os projetos em um só, porque na arquitetura, na engenharia, cada projeto trabalha com uma parte. Por exemplo, nesse projeto de arquitetura, eu defini onde tem pias e onde tem lavatório, mas ele não é um projeto hidráulico. Eu vou precisar de um projeto hidráulico para definir onde tem ponto de torneira, onde tem ralo, onde tem esgoto.
Então, esse projeto em si, ele não serve como todos os projetos para sua edificação. Ele é um projeto de construção, para o pedreiro começar a sua obra. Mas a parte de detalhes, ela é uma parte diferente, que vai demandar outros projetos para sua obra. Então, isso precisa ser bem esclarecido com o cliente antes de fechar os projetos. Se vocês olharem aqui na planta, vocês vão ver que tem o corrimão também. Onde a gente tem parede, a gente só precisa de corrimão. Aonde não tem parede e tem desnível, a gente precisa de corrimão e guarda-corpo. O corrimão geralmente fica a 90 centímetros do piso, então eu dei um offset de 90 do primeiro degrau, um offset de 90 do patamar e vou ligar essas duas linhas. Eu vou fazer a mesma coisa para o outro lance e aí eu vou conseguir representar as barras do meu corrimão, afastados também a 4 centímetros da parede e com barras de 4 centímetros. Uma coisa importante é que corrimão não pode ter arestas vivas, ou seja, ele não pode fazer ângulo de 90 graus. Ele precisa ser chanfrado, né? Precisa ter essa curva. Então, a gente precisa representar isso também em projeto. E tentem entender bem qual barra está passando na frente de qual. A gente precisa apagar com o trim para ficar bem representado qual guarda-corpo está na frente, qual corrimão. Nesse caso aí, a gente vê primeiro o corrimão, depois o guarda-corpo. Já no fundo, né, nesse lance em vermelho, a gente vê guarda-corpo e depois corrimão. Então, talvez a gente nem precise representar esse corrimão dos fundos, porque ele está atrás do guarda-corpo. Mas nesse caso, como o nosso guarda-corpo é de vidro, eu vou representar também a barra do corrimão, mas lembrando de apagar com o trim aonde o guarda-corpo está na frente dele, onde as barras do guarda-corpo estão tampando o corrimão.
Quando a porta está sendo representada assim vista de frente, a gente precisa indicar o sentido de abertura dessa porta. Geralmente a gente faz assim uma seta com o centro aonde vai a maçaneta da porta e a gente usa uma linha tracejada para representar que esse é o sentido de abertura. Cada pessoa vai ter o seu capricho de projeto, né? Eu gosto de colocar achuras no desenho. No caso onde tem janelas, guarda-corpo, que são de vidro, eu gosto de usar uma representação de uma achura de vidro. Então, aí eu estou escolhendo uma achura e também vou definir qual que vai ser a angulação de aplicação dessa achura e qual a escala, né? Que ela vai estar, qual o espaçamento entre as barras, pontos, dependendo de qual o meu desenho de achura que eu vou definir. No nosso corte, a gente também precisa representar a cobertura. Então, agora eu vou copiar nosso diagrama de cobertura aqui para o lado. Vou arrastar o meu corte que já está feito para a planta de cobertura, alinhando bem certinho com a parede. E eu vou traçar as linhas indicando as platibandas do meu telhado, que é esse murinho em volta. Para isso, eu preciso copiar a linha de corte num ponto de referência para que ela não fique colocada em um ponto aleatório, mas exatamente aonde passou nos outros pavimentos. E eu venho também puxando linhas para o meu telhado. Essas linhas eu vou diferenciar por alturas e também por cores, dependendo da profundidade e da distância que elas estiverem da minha linha de corte. Essa platibanda eu tô fazendo com 65 centímetros, da parte mais baixa do telhado. Mas o jeito certo é a gente definir qual vai ser o tipo de telha que a gente vai utilizar. Vamos supor que nesse caso, para telhado embutido, que é o com platibanda, a gente vai usar uma telha de fibrocimento. Então, ela tem uma inclinação que é especificada pelo fabricante. Com base nessa inclinação e a distância do meu telhado, eu consigo calcular qual a altura eu preciso da minha platibanda. Isso, então, também é calculado. Eu não posso colocar qualquer valor, porque pode acontecer da minha platibanda não esconder a minha telha de fibrocimento. Então, ela não vai estar fazendo a sua função. Observando o diagrama de cobertura, a gente consegue ver que essa parte do telhado ela é um pouco mais alta do que o restante. Então, a gente vai fazer esse desenho aqui também no nosso corte, representando a altura dessa platibanda, que vai ser diferente. Nesse caso aí, pode ser meramente estético, para na hora que a gente fizer a fachada, tem essa diferenciação de alturas, ou às vezes também pode ser por causa de uma diferença de pé direito, pode ser uma elevação para a caixa d'água, mas nesse caso, eu acredito que seja puramente estético, porque a caixa d'água ela está separada nessa torre aí aos fundos. Agora a gente precisa representar as fundações. Essas fundações eu coloco uma linha de 40 centímetros com uma espessura de 40, 30. Isso aí é representativo. Por quê? Quando fizer o projeto estrutural dessa casa, eles vão dimensionar essa fundação. Se vai ser uma fundação em estaca, em sapata, e qual a dimensão dessa fundação e a profundidade dela. Então, isso aí é meramente ilustrativo, para indicar que ali finaliza a sua laje de piso e que é necessário fazer uma fundação ali. E por isso a gente coloca essa linha de interrupção aí na nossa fundação, para indicar que ela continua, ela não tem profundidade especificada, só uma indicação de que ali precisa existir uma fundação. Nas nossas lajes, a gente precisa colocar uma achura de concreto e na fundação, uma achura de terreno. Essa achura a gente pode mudar tanto a dimensão
quanto à inclinação, o ângulo onde ela está sendo aplicada. Então, aí eu escolhi uma achura de concreto, mudei o tamanho, fui testando alguns tamanhos diferentes para ver qual ficaria ideal. E, nesse caso, não precisei mudar a inclinação. Agora, para o terreno, eu gosto de pegar uma polyline para delimitar uma faixa de terreno aleatória, não precisa ter medida exata, e uso uma achura de terra, que é uma achura que a gente coloca ela a 45 graus de angulação e ela representa o nosso terreno. Assim como nos demais desenhos, a gente também precisa nomear o nosso corte. Então, eu vou copiar esse texto aí da planta baixa, vou excluir só a informação de área, porque no corte a gente não tem área, né? A gente tá vendo uma elevação. E vou mudar o texto para corte AA, que esse foi o nome que eu dei lá na planta, onde tem a minha setinha do corte, eu coloquei que o nome desse corte seria AA. Então, eu vou nomeá-lo dessa forma. Além do nome do desenho, eu também indico em qual escala ele foi feito. Também é necessário cotar o nosso desenho, que é colocar as medidas. Quais medidas? Medidas do pé direito, desníveis, altura de janelas, de portas. Todas essas medidas, elas são necessárias. Então, a gente pega uma cota, que seja a escala que a gente colocou aí embaixo do nome do desenho, nesse caso, 1:75, e a gente vem cotando apenas na vertical. Nos cortes, a gente não cota na horizontal, porque cota na horizontal é na planta. Então, no corte, a gente só cota na vertical, ou seja, as elevações, as alturas. Utilizando sempre cotas contínuas, a gente não interrompe trechos de cotas. Agora, nós vamos pegar uma simbologia de nível, que é essa setinha aí para baixo com um número. Tô colocando aí com o mesmo texto que a gente está usando nesse projeto. E a gente precisa colocar esse símbolo sempre que houver diferença de nível. Na hora que eu fui colocar o nível da garagem, eu voltei na planta para conferir os valores e eu acabei percebendo que existe um desnível da parte da garagem e do hall coberto para dentro da casa, um desnível de 15 centímetros. Então, a gente vai ter que fazer um ajuste aí nesse corte para a parte da garagem estar desnivelada em 15 centímetros com a parte interna da edificação. O ideal é sempre trabalhar com uma calculadora perto. Aí, a gente tem um nível de 25 centímetros, a gente vai somar com 1,75 para saber qual que é o nível aí no patamar. Lembrando que a altura é diferente de nível. A altura desse patamar é 1,75, mas o nível dele é 2 metros, porque ele está com relação a esse piso onde esse patamar está inserido. Então, se a gente já estava no nível 25, a gente subiu mais 1,75, quer dizer que a gente foi para o nível 2 metros. A mesma coisa para o lance de cima do primeiro pavimento. A gente já está no 25, a gente subiu 3,15, então o nível é 3,40. Agora, a gente vai fazer uma correção na prática aí, ó, vai corrigir esse desnível da garagem. Então, para facilitar, eu vou apagar a achura,
vou selecionar tudo aquilo que eu quero abaixar e vou fazer um move, movendo todo esse pedaço do piso aí 15 centímetros para baixo. Então, eu só separei as linhas aí do piso, dei um move de 15 e agora eu vou só corrigir as linhas, voltando tudo pro lugar e recolocando as rachuras. E assim ficou o nosso corte AA, com todas as dimensões na vertical, os níveis, nome de pavimentos. Agora eu posiciono ele ao lado das minhas plantas, mas futuramente a gente vai fazer a colocação desses desenhos todos em uma prancha de desenho. Seu desenho já tá ficando quase completinho, hein?